Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião, que é o professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a calcular um termo específico do binômio de Newton, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você e você fica atualizado com o conteúdo do canal, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos supor que a gente já conhece isso aqui, ó. Então, eu vou pegar uma coisa que a gente já conhece, que a gente já fez no vídeo anterior. Eu vou usar as formulinhas para calcular essa coisa que a gente já conhece. Então, eu vou calcular meio que já sabendo a resposta. E depois eu vou mostrar para você com um outro termo aleatório como é que a gente faz. Certo? Então, vamos lá. Isso aqui, quando a gente calcula, fica o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então, vezes o segundo, né? Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, vou colocar um vezes aqui, ó, mais o cubo do segundo termo. Beleza? E se eu quisesse calcular só esse termo aqui, ó, só esse termo, como é que eu chegaria nesse termo aqui sem desenvolver toda a expressão? Tem como? Tem. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa lembrar do número binomial. Como calcula um número binomial? Então, para calcular um número binomial, o que que a gente faz? Eu tenho o binomial nk, então isso aqui é a mesma coisa que n fatorial, k fatorial, que multiplica n menos k fatorial. Certo? Então, tenho isso. E existe uma expressão, existe uma formulinha para calcular um termo específico do binômio de Newton. Então, ó, para calcular um termo específico, a gente tem essa formulinha aqui, ó. Tk mais 1, certo? É igual a nk, o número binomial, que multiplica x elevado a n menos k, que multiplica y elevado a k. Certo? Então, vamos entender quem é x e quem é y nessa expressão. O x e o y têm a ver com o primeiro e com o segundo termo do binômio, certo? Então, o x está relacionado com o primeiro termo, o x é o primeiro termo do binômio, e o y é o segundo termo do binômio. Tranquilo? O n e o k a gente vai tirar daqui, ó. De quem que é o n? Quem vai ser o n? Aqui não está x mais y elevado a 3, mas o binômio, de uma forma geral, é x mais y elevado a n. Então, o n é o expoente aqui, ó. No nosso caso, nesse caso aqui, o nosso n vai ser o 3. Então, o n é sempre o expoente. Certo? E o k, quem vai definir o k para a gente, depende do termo que a gente vai calcular. Então, nesse caso aqui, eu vou querer, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro termo. O terceiro termo. Bom, se eu quero o terceiro termo, então o k é igual a 2. Sempre desconta uma unidade, certo? Se eu quero o terceiro termo, o k é 2. Se eu quero o décimo termo, o k é 9. Se eu quero o vigésimo termo, o k é 19. Beleza? Por quê? Ó? Porque aqui tem k mais 1. Bom, se eu quero que o T3, se eu quero T3, terceiro termo, então o k tem que ser 2, porque 2 mais 1 vai dar 3. Beleza? Então, vamos calcular esse terceiro termo aí usando essa expressão. Lembrando que a gente já sabe a resposta aqui, ó. Então, a gente está testando a fórmula, certo? Então, isso aqui ficaria assim, ó. T, K mais 1. O K é 2, então vai ficar 2 mais 1. Igual, isso aqui é um índice, então vai ficar T3, beleza? N, o N é o expoente, então vai ficar 3. O K é 2 vezes o primeiro termo, que é x, elevado a n menos k. 3 menos 2, certo?
vezes o y elevado a k. E o k é 2. Tranquilo? Então vai ficar aqui, ó. T, 2 mais 1, T3. Aí eu vou calcular esse cara aqui, ó. 3 fatorial, 2 fatorial. Ó, tô usando essa fórmula. 3 fatorial, 2 fatorial. E 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Então, isso aqui é 1 fatorial. Que multiplica x elevado a 3 menos 2, que é x elevado a 1, vezes o y ao quadrado. E aí a gente chega nisso daqui, ó, que o terceiro termo é igual. Quando eu resolvo esse cara aqui, ó, 3 fatorial é 6. 2 fatorial é 2. E 1 fatorial é 1. Aí eu tenho isso vezes x vezes y ao quadrado. Vou subir aqui, ó. Vou vir para cá. Então eu vou ter que o terceiro termo vai ser 6 dividido por 2, que vai dar 3. 3xy ao quadrado. Que é justamente o termo que a gente encontrou ali, certo? O termo que a gente já sabia. Então esse daqui eu meio que dei uma coladinha. Eu usei a fórmula, mas eu já sabia o resultado. E se eu tiver isso aqui, ó? Por exemplo, vou usar como exemplo 2, certo? Eu tenho 2x mais y elevado a 7, certo? E eu quero calcular o quinto termo dessa expressão. Qual é o quinto termo dessa expressão? Lembrando que se o expoente é 7, essa expressão tem 8 termos, beleza? Então, como é que eu calculo o quinto termo? Então, vamos lá. Quando eu vou calcular o quinto termo, eu já tenho certeza que o meu k vale 4. Então, ó, já sei o valor do k. O k sempre diminui 1 aqui, ó. Eu quero o quinto termo, o k vale 4. Eu queria o terceiro termo, o k foi 2. Certo? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. T, k mais 1, que é igual, ó. T, k mais 1. Já tá aqui, ó. N fatorial, certo? K fatorial vezes N menos K fatorial. Beleza? E tudo isso multiplica o primeiro termo, que é 2x, coloca entre parênteses, porque são duas coisas aqui, ó, certo? O primeiro termo elevado, ó, o primeiro termo elevado, aqui, ó, para ficar mais fácil. O primeiro termo elevado a n menos k. O primeiro termo elevado a n menos k. Que multiplica o segundo termo elevado a k. Então vai ficar assim, ó. É isso que eu tenho que calcular. Certinho? Então vamos lá. Tenho aqui, ó. T, 4 mais 1, 5. Vai dar o quinto termo, que é o que eu quero. Então eu vou ter 7 fatorial, 4 fatorial e 3 fatorial. Então o que eu vou fazer? Esse 7 fatorial vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Então mexi no fatorial de cima. 4 fatorial, vou escrever aqui no cantinho, porque eu vou cortar com esse. 7 menos 4 dá 3, eu tenho 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, certo? Então vai ficar assim, ó, 6. Que multiplica 2x elevado a 7 menos 4. 7 menos 4 é 3, então eu tenho 2x ao cubo. Então isso vai ficar, ó, 2 ao cubo dá 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2. E x ao cubo vai ficar x ao cubo. É como se eu tivesse elevado esse cara e tivesse elevado esse carinha aqui, certo? Então eu vou ter 8x ao cubo vezes y à quarta. E aí vai ficar, ó, t elevado a 5 é igual. Agora, ó, olha o 4 aqui, ó. Tchau,
tchau, os 6 aqui, tchau e tchau. E aí o que sobrou? Sobrou 7 vezes 5. 7 vezes 5 é 35. Aí sobrou vezes 8x ao cubo vezes y à quarta, certo? E aí agora eu calculo o 35 vezes 8. Vou fazer aqui no cantinho. 35 vezes 8. 8 vezes 5 é 40, aí vai 4. 8 vezes 3 dá 24, mais 4 dá 28. Então dá 280. Deixa eu apagar a continha aqui. Então isso daqui vai ficar o quinto termo dessa expressão vai ficar 280, que é 35 vezes 8, x ao cubo, y à quarta. Beleza? Então, fiz um aqui que eu já sabia, dei uma coladinha aqui só para mostrar como funciona a fórmula. Aí depois eu peguei um outro binômio qualquer e calculei o quinto termo usando a fórmula para calcular o termo específico do binômio de Newton, certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui que cai muito nas provas aí nos exercícios, que é sobre um termo independente. Então vamos lá. Vamos lá. Apaguei a luz e coloquei um outro exemplo aí que é bastante cobrado nos exercícios que falam de binômio de Newton, certo? Então tá aqui, ó. Calcule o termo independente no desenvolvimento de x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado elevado a 10. Então esse é um exercício que vai fazer a gente relembrar algumas coisinhas. Primeira coisa, essa expressão, ela possui 11 termos. Porque se o expoente é 10, 10 mais 1, certo? Então, 11 termos. A gente tem que lembrar também que esse cara é o n, lá da formulinha do binômio, que eu vou reescrever ela aqui de novo, certo? Esse cara é o n. Só que diferente do outro exercício, ele não falou pra gente assim, ó, calcula o 10º termo, o 8º termo, o 5º termo. Ele falou pra gente calcular o termo independente. Então, ó, o que significa isso? Termo independente. Eu vou escrever aqui, ó. Um termo independente, vou escrever assim, tá? É um termo que não depende de nenhuma letra, para ficar mais simples de entender. Então, nesse termo, o expoente da letra é zero. Nesse caso, a letra é x, certo? Então, o expoente do x tem que ser zero. Por quê? Porque x elevado a zero é 1. Então, não depende do valor do x aqui. Tranquilo? Então, toda vez que ele falar de termo independente, a gente vai entender que o expoente da variável tem que ser zero, ou seja, a resposta aqui não depende de x. Beleza? Porque se eu escrever assim, ó, quanto que é 2x? Aí você vai falar assim, bom, depende do valor do x. Se o x for 1, a resposta é 2. Se o x for 2, a resposta é 4. Se eu escrevo assim, ó, x elevado a zero, eu já estou te dizendo duas coisas. Que o x não é zero, certo? Porque a gente não estuda a potência zero elevado a zero. É uma indeterminação matemática. A gente não estuda isso no ensino médio, certo? E todo número elevado a zero, a gente sabe que é 1. Então, tirando a restrição, né? Tirando a restrição, que o x é diferente de zero, qualquer outro número que eu coloco aqui no lugar do x, a resposta sempre é 1. Por isso que ele é chamado de termo independente. Tranquilo? Então vamos calcular aí. Lembra que eu não sei qual é o termo, não sei a posição do termo. Ou seja, quando eu pego a minha formulinha lá, ó, tk mais 1, que é igual nk, que é o binomial, vezes o primeiro termo elevado a n menos k, vezes o segundo termo elevado a k, eu conheço o primeiro termo, que é x ao cubo, eu conheço o segundo termo, que é 1 sobre x ao quadrado, eu conheço o n, porque se o expoente é 10, o n é 10, mas eu não conheço o valor do k. Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer aí é tentar descobrir o valor do k, certinho? Então, vamos lá. Vamos começar a substituir coisas que eu conheço. Então, eu tenho aqui, ó,
tk mais 1. Eu não conheço o k, então vai ficar tk mais 1. nk. O n é o 10. Então vai ficar 10. E o k eu não conheço. Beleza? X é o primeiro termo. Então vai ficar x ao cubo. Então vai ficar assim, ó. Elevado a n menos k. O n é 10. O k eu não conheço. Vezes y, que é o segundo termo. E eu não vou escrever o segundo termo daquele jeito, porque a gente aprende propriedade de potência assim, ó. E 1 sobre x quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Então eu vou escrever desse jeito aqui, certo? Então, toda vez que eu tiver algo desse tipo, eu posso transformar em uma potência de expoente negativo. Então vai ficar assim, ó. Se eu tiver x elevado a menos 5, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre x à quinta. Se eu tiver 1 sobre x elevado a 10, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 10. Tranquilo? Então eu vou trocar e não vou escrever na forma de fração. Ah, e se você quiser escrever na forma de fração, não tem problema. Mas eu estou querendo fugir da fração, porque fugindo da fração fica mais fácil. Certo? Então vamos lá. Então no lugar de 1 sobre x ao quadrado, eu vou escrever x elevado a menos 2. E esse parênteses aqui, ele não é aleatório, preciso dele, tá? E aqui eu vou escrever, ó, que está elevado a k. Então, o segundo termo elevado a k. E o k eu não conheço. Tranquilo? Agora, o que é importante para mim? Mexer aqui, ó. Porque daqui que eu vou tirar o valor do k. Certo? Então, primeiro eu vou mexer aqui. Então, vou pegar, vou até escrever de azul para ficar mais fácil. Propriedade de potência. Potência de uma potência. Multiplica os expoentes, ó. Então, isso daqui vai ficar x elevado a 3 vezes 10, 30, menos 3 vezes k, 3k, vezes, certo? X elevado a menos 2k. E olha o que eu tenho aqui agora. Eu tenho duas potências, ó. Estou multiplicando duas potências que têm a mesma base, certo? Então, o que eu faço? Eu mantenho a base, propriedade de potência, ó. Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, vai ficar esse e vai ficar assim, ó. Certo? E o que vai dar isso? Isso daqui vai dar x elevado a 30. Se eu devo 3k para uma pessoa e devo 2k para outra pessoa, então eu devo 5k no total. Então, todo esse termo aqui, ó, virou isso. Por que eu estou fazendo tudo isso? Para descobrir o expoente do x. Ah, mas o exercício falou para mim que o termo independente, o x é elevado a zero. Só que aqui o x está elevado a 30 menos 5k. Então, ó, vou escrever aqui, ó. X elevado a 30 menos 5k tem que ser a mesma coisa que x elevado a zero. E aí eu vou mexer só com os expoentes agora. Então eu sei que 30 menos 5k tem que ser igual a zero. Então, ignora a base da potência, mexe só com o expoente. Tem uma equação exponencial. Então, aqui, ó, 30, vou mudar o 5k de lado, ele ficou positivo, e agora esse 5 aqui vai dividir. Então, eu tenho 30 sobre 5, que é igual a k. E aí eu chego à conclusão que o k vale 6. Certo? Se o k vale 6, então é o sexto termo? Não. Eu descobri o k para trocar aqui, ó. Agora, vamos voltar com a canetinha preta aqui, ó. Porque agora eu sei o valor do k. Eu vou colocar aqui. Então vai ficar assim, ó. T k mais 1, certo? É igual 6 mais 1, 7. T7
Então, dos 11 termos que essa expressão tem, o termo independente é o 7º termo. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Substituir. Agora, ó, 10K. Então, vai ficar assim, ó. 10, 6. Beleza? E quando eu troco o K por 6, o que acontece com o expoente ó, do X? Ó? 6 vezes 5 dá 30. E 30 menos 30 dá 0. Então, o expoente do X fica elevado a 0. Beleza? Então, eu já posso escrever assim. X elevado a 0, x elevado a 0, x elevado a 0 dá 1, certo? Isso aqui dá 1. Então, esse 7º termo não depende de x. Para saber a resposta do 7º termo, eu só preciso calcular esse binomial aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. T7 é igual 10 fatorial, 6 fatorial, vezes, ó, n fatorial, k fatorial, e aqui n menos k fatorial, que é a formulinha do número binomial, certo? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 6 fatorial tá aqui, né? Então, eu vou fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Esse 6 fatorial, vou escrever aqui embaixo, que é um vezes, tá? 6 fatorial. E 10 menos 4, 10 menos 6 vai dar 4. Então, é 4 fatorial. Vai ficar assim. E aí, o que eu vou fazer com 6? Ó? Tchau e tchau. Beleza? Aí, se você quiser, você pode simplificar mais ainda, porque ó, T7 vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, certo? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, olha como é que vai ficar aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. E olha o que eu consigo fazer aqui, ó. Quando você sabe manipular os números, isso te ajuda bastante, ó. Esse 9 eu posso escrever como 3 vezes 3, certo? Então, seria 10 vezes 3 vezes 3 vezes 8 vezes 7. Só que 8 vezes 3 dá 24. E aí eu cancelo tudo isso, certo? E aí eu chego na resposta. O que eu tenho que multiplicar? 10 vezes 3 dá 30. E 30 vezes 7 vai dar 210. Então, fechamos o exercício aqui no 210. Então, fazendo um resumo, ele queria o termo independente dessa expressão. Eu descobri primeiro que essa expressão tem 11 termos. E depois falei, bom, o termo independente, onde o x é elevado a 0. Aí eu usei a formulinha do binomial e calculei o valor do expoente do x, para saber o valor do k. Então, fiz propriedade de potência aqui, ó, coloquei aqui também, fiz a multiplicação, né? E cheguei à conclusão que o k era 6. Como o k é 6, ficou 6 mais 1, que é o 7º termo. E o expoente do x ficou 0, certo? Então, dessa expressão de 11 termos, o 7º termo não depende de x. O 7º termo é o número 210. Tranquilo? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, que é o principal, certinho? Deixa aquele like, compartilha com seus amigos e logo, logo vem surpresa aí para vocês, certo? Estou começando a gravar o meu curso de matemática, que vai se chamar Matemática Estruturada. É um curso de matemática que eu estou começando desde o zero. Então, curso de matemática para quem está lá no ensino fundamental e tem dificuldade. Então, a gente vai começar do ensino fundamental, tal, até chegar lá no ensino médio, certo? Então, a primeira parte é focada para o ensino fundamental, porque a gente precisa ter uma base. Por isso que o nome do curso é Matemática Estruturada. Certinho? Então, fui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!